Olá, pessoal. Muito boa noite. Aqui é a Michele dos Anjos. Finalmente, né, gente? Vamos iniciar aí essa semana com rezos ciganos. Iniciar essa semana também falando sobre Umbanda e mediunidade. Então tem muita coisa que eu preparei com carinho para compartilhar com vocês, tá bom? Primeira coisa, o nosso rezo ele estava agendado para mais cedo, mas como vocês sabem, eu tive uns probleminhas de saúde essa semana e só deu para fazer a live agora nesse horário. Eu resolvi reunir as duas atividades. Eu vou fazer primeiro o rezo cigano. Eu tinha enviado algumas recomendações, né? E eu não sei se todo mundo viu, mas se não viu, fica tranquilo que dá tempo de pegar. Vamos, antes da gente começar a nossa aula de Umbanda e Mediunidade, vamos nos preparar, vamos nos resguardar, vamos nos fortalecer, trazer energia para a nossa corrente, fazer a nossa corrente ficar coesa e forte, tá bom? Então, por isso também o rezo cigano é algo tão importante. O mundo está precisando muito de oração, o mundo está precisando muito de paz. Então, ó, pega aí um copinho com água, tá? Quem se preparou aí vai ter o copinho com água, um cristal, o cristal que você intuir. Eu vou estar usando hoje aqui uma fluorita, que é a pedra da alegria, uma pedra que traz uma energia de felicidade, que ajuda a gente a se sintonizar com essa frequência super positiva. Então, assim, ó, um copo d'água, um cristal. E se você tiver um galinho verde, olha só a simplicidade. Pode ser um galinho verde da sua plantinha, pode ser, sabe o que eu peguei, ó? Um raminho de hortelã. Um raminho de hortelã que eu tinha lá na minha geladeira, que eu comprei hoje para fazer meus chazinhos. Então, assim, vamos aproveitar que a gente também vai rezar essa água junto, para depois a gente ir lá para nossa aula de Umbanda e Mediunidade. Pessoal, tá dando boa noite, estão me ouvindo, pessoal? O áudio tá bacana? Tô feliz de ver os médios da corrente do Tule, da nossa tenda universalista, Luz das Estrelas, nossa casa de Umbanda primordialmente, que trabalha para caridade, chegando aqui os médios da corrente. Muito importante, tá, pessoal? A participação de todos vocês. Boa noite geral. Então vamos lá. Quem não tiver o copo d'água, não tiver os elementos, não tem problema. Acompanhe a gente no pensamento, acompanhe a gente no mental. A magia mental é a magia mais poderosa que existe, tá? O áudio tá ótimo. Vou colocar, ó, a fluorita aqui dentro desse copo d'água. Vou deixar meu galinho aqui. E eu vou fazer uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Isso aqui também serve para nossas práticas de Umbanda e também para os nossos processos de conexão energética com a espiritualidade, que é uma invocação simplória, através de uma prece, mas de grande poder. Então eu escrevi algumas palavras aqui, só que eu escrevo, depois eu vou mudando um pouquinho à medida que eu vou lendo, tá bom? Peço que vocês fechem seus olhos. Tomem pelo menos 3 respirações profundas. Sintam aquilo que às vezes a gente esquece de sentir, que é a nossa conexão com o todo. A nossa conexão com o todo é a espiritualidade mais pura. É o exercício mais puro, mais verdadeiro e mais natural, a verdadeira essência da nossa espiritualidade, a nossa conexão com o todo. Às vezes a gente fica se conectando com as coisas da matéria, com os problemas, com a agitação, e esquece de se conectar com o todo. Quando a gente esquece de se conectar com o todo, a gente se afasta da nossa essência e a gente acaba por se perder. Então, quer se achar? Aprende a fazer esse exercício de fechar os olhos, tomar no mínimo 3 respirações profundas, esvaziar, tirar um pouco, deixar os problemas de lado por alguns instantes e focar na sua respiração, tá bom? Amado Deus, Deusa,
Força criadora do universo, clamamos a vossa presença, clamamos a vossa proteção. Fortalece essa corrente energética que se estabelece agora. Me proteja e proteja cada pessoa ligada a esta corrente, seja no momento presente ou em qualquer tempo. Que a nossa reunião seja guarnecida pela luz. E é neste momento que eu abro as portas da minha tiçara, eu abro as portas da minha morada, eu abro as portas da minha aldeia e do meu coração para os guardiões da luz, que eles possam, nesse instante, limpar e purificar todas as perturbações internas e externas que estejam nos atingindo, cortando todos os cordões energéticos negativos, cortando todo tipo de manipulação mental ou à distância que estiver vigente, desintegrando artefatos emissores de programas mentais negativos e harmonizando nossas mentes e as nossas emoções. Que possamos receber também a cura para os males do corpo físico. E que todas essas bênçãos se estendam aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, àqueles que amamos, àqueles que não nos querem bem. Que aqueles que se julgam nossos inimigos também possam receber toda essa sorte de bênçãos em suas vidas. Salve a corrente que se estabeleceu nesse momento. Gratidão, luz, paz e consciência. Meus irmãos, essa é uma palavra que vocês vão me ouvir falar muito. Vocês vão me ouvir falar muito em consciência esses dias, esse ano, né? Muito se fala sobre o despertar da consciência, mas muita gente não sabe o que é o despertar da consciência. Muita gente tem medo da espiritualidade e a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter consciência. A gente também não pode ter medo nem do mal. A gente tem que saber que o mal existe e isso é consciência, tá bom? Como o nosso rezo, ele é cigano, eu vou pegar uma carta, vou tirar uma carta aqui, pedindo aos nossos irmãos ciganos espirituais, a Santa Sara Kali, protetora do povo cigano, rainha do povo cigano, que nos abençoe agora com uma carta para a gente fazer uma leitura e pedir a bênção e a imantação, a fluidificação dessas águas. E a carta é a carta 13, a carta da criança, a carta do início. Assim como hoje a nossa primeira aula não poderia ter trazido uma carta, né, tão encaixadinha como essa. Então, com essa água aqui, ó, coloquem suas mãozinhas sobre as suas águas que estejam aí à sua frente. Imagine que das suas mãos começam a sair uma energia luminosa. Ela pode ser branca ou ela pode ser colorida. Que essa energia que sai dos chakras das suas mãos vai irradiando essa água, vai energizando essa água, na força do número 13, na força dos inícios, que é o que marca essa carta. Número 13, a carta da criança. A carta da criança, ela traz uma mensagem de inocência e de pureza. Que a pureza existente na carta da criança esteja presente nessas águas. Que essas águas tenham o seu poder de limpeza potencializado pela ação da espiritualidade maior, depositando nela todos os fluidos curativos da matéria, do espírito,
das nossas emoções. Que o povo cigano esteja presente na nossa casa, nessa corrente de alegria, de fé, de respeito ao livre-arbítrio e de tudo aquilo que foi criado pela natureza. Nesse momento, nós convidamos as energias do fogo, da terra, da água, do ar, do éter. Todos os elementos da natureza estejam contidos nesta água sagrada, potencializada pela espiritualidade maior. Que essa água receba tudo o que é necessário para limpeza, purificação e harmonização do nosso lar. Assim é e assim está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. E aí o que a gente vai fazer? Depois, com esse galinho verde, né? A gente vai inserir assim um galinho verde e você vai espargindo na sua casa no dia de hoje, com fé no seu coração. Essa aguinha, ó, com fé, esparge. Vai jogando o galinho, vai molhando, vai jogando. Vou até jogar mais um pouquinho aqui, ó. Passa em você, passa nas suas crianças, nos seus idosos, nos seus filhos, nas pessoas que você ama, né? Vamos usar nossa arte de benzer, vamos usar nossa arte de curar. Nós somos a espiritualidade em ação. Essa palavra ação é uma palavra muito importante e a gente não deve nunca esquecer disso, que ficar esperando as coisas acontecerem é uma grande ilusão. Nós precisamos agir. Quando a gente se movimenta, tudo se movimenta em nossa direção, para nos apoiar. O mundo, o universo, né? Até a energia de Exu, que também é movimento. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse rezo inicial. É uma vibe bem gostosa, não é? O que vocês acharam? Fala aí um pouquinho pra mim. Fiquei com sede, esqueci de trazer minha água. Se minha filha estiver me ouvindo, filhota, traz uma água aí pra mãe. Por favor, vou pegar meu copinho, tá bom? Eu pego. Tá... Não, tudo bem, é outro copinho. Vou botar meu copinho aqui do lado, o meu galinho, tá? Maravilha, sinto. Coloca uma musiquinha, coloca um mantra também para você tocar na sua casa. Elianai Azevedo está grávida, então vai ter bebezinho na barriga recebendo essa bênção do povo cigano. E bênção também de toda a espiritualidade. Então, meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre Umbanda. Vamos falar sobre a nossa querida, amada Umbanda. Depois você marca aí os seus amigos, as pessoas que curtem Umbanda, que têm interesse no tema. Muita gente tem interesse na Umbanda. Muita gente já passou por experiências totalmente diferentes, né? Com relação à Umbanda. Os médiuns do Tule, né? Que é a casa espiritual que eu dirijo, estou como dirigente, né? Enquanto a espiritualidade assim o permitir, assim o desejar. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, tá, médiuns da casa? Eu vou estar dando prioridade a responder vocês. Então, mandem mensagem lá no grupo do Tule, tá ok? E eu vou conversar um pouquinho de Umbanda para vocês sentirem qual é a pegada que eu quero ter nesse grupo de estudos. Vocês verem se vocês se identificam, tá ok? E depois eu comento para vocês como que a gente pode estar alinhando esse grupo de estudos. Giovana, se os médios mandarem alguma pergunta, você traz para mim, tá bom? No grupo do Tule, de médios. Tá bom. Ok. Giovana é minha assistente, minha filha. Maria Regina, muito bom, né, mãe? A água ficou com borbulhas. Então, vamos aproveitar e já tirar essa pequena dúvida? Muita gente tem essa dúvida. O que é água com borbulhas, né? Não é esse o tema, mas eu vou aproveitar aqui o gancho. A água com borbulhas é uma água que recebeu uma energia, tá? Então, assim, a princípio é uma energia positiva, porque cria-se bolhas de ar, tá? Não é uma água que a gente deve beber, é uma água que foi energizada.
Ponto. Em geral, são energias positivas, porque quando a água recebe uma energia negativa, ela fica gordurosa, ela fica embaçada, né? A gente sabe muito bem quando vai limpar lá o altar do terreiro, quando vai trocar as águas, os médios da casa que já participaram desse processo sabem, é quase como se ficasse uma gelatina, né? Boiando assim, ó, na parte mais superficial da água. Então isso daí é uma densificação, porque a água é um agente condutor de energias e é também um agente de limpeza, principalmente limpeza psíquica e emocional. Então na hora que você está nervoso, na hora que você está saindo do corpo, não tem coisa melhor do que tomar um banho para acalmar, tá bom? Mas vamos lá falar sobre a nossa querida Umbanda, que eu acho que quem tinha que chegar já chegou. E quem não chegou vai ter a oportunidade de ver depois, porque o meu desejo é que essa live ela fique gravada. Vamos lá. A Umbanda, na minha opinião, pessoal, assim como eu coloquei na chamada, né? Ela é uma religião acolhedora, mediúnica e magística, né? É esse o bate-papo que eu quero ter com vocês. Muita gente fala do início da Umbanda, que nasceu com Zélio Fernandino de Moraes, 1908, e aí existem controvérsias. Isso é mais um estudo da história da Umbanda. E eu tô querendo trazer para vocês hoje um bate-papo sobre a minha visão como Umbanda. A Umbanda, ela é acolhedora sim, por diversos aspectos. Ela é uma religião que acolhe pessoas de todas as classes sociais e econômicas, de todas as etnias. Então você tem rico na Umbanda, você tem pobre na Umbanda, você tem empresário, você tem juiz, você tem desempregado, você tem estudante, tem gente como eu e tem gente como você, tá? E na Umbanda a gente espera que exista uma coisa chamada igualdade. Dentro de um terreiro a gente espera que exista essa igualdade, né? E aí eu quero falar de um grande trabalhador de Umbanda, que não é muito compreendido devido aos preconceitos que a gente carrega por conta de toda uma cultura cristã que impõe um medo através de determinados símbolos, tá? Quero falar para vocês, para abrir, né, esse nosso primeiro tema, do seu Exu Caveira. Quem aí já teve a oportunidade, né, de participar de uma gira onde tivesse a manifestação de Exu Caveira, ou de ser cavalo, ser médium? Ser cavalo é como a gente chama, né? A pessoa o médium que trabalha com Exu Caveira na sua coroa, tem a incorporação de Exu Caveira. E por que eu tô falando de Exu Caveira e de igualdade? Porque, para quem não sabe, e eu aprendi isso com o pessoal do mundo do rock, tá? Não foi na Umbanda que eu aprendi, não, mas depois eu linkei as coisas e fez todo sentido. A caveira, ela é um símbolo de igualdade. E isso a gente não pode esquecer. Nós somos todos iguais. Por debaixo da roupa chique, por debaixo dessa pele, né? Essa pele que pode ser preta, que pode ser branca, que pode ser vermelha. Tem caveira. Tem caveira aqui embaixo disso aqui tudo. E isso nos iguala sem distinção, tá bom? Então, meu laroiê, seu Exu Caveira, minha saudação, a sua bênção, um grande Exu que também é um grande guardião, um grande protetor, né, dos nossos trabalhos espirituais, pelo qual a gente tem muito respeito e tem muita fé também. Tá? Então vamos falar assim por baixo. Olha só que coisa interessante. A Umbanda, ela é acolhedora no sentido não só que ela acolhe as pessoas, mas ela também acolhe, ela ordena e ela oferece campo de trabalho e evolução. Você sabia que o seu guia evolui através do seu trabalho? Então, ela acolhe, ordena e oferece campo de trabalho e evolução para os seus guias também trabalharem. E ela acolhe o quê? Espíritos de diferentes grupamentos, com níveis de evolução diferentes, áreas de atuação diferentes, né? Vamos falar também um pouquinho sobre isso. Isso eu acho assim
bem sensacional, porque muita gente não tem essa visão. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero trabalhar, eu não gosto de trabalhar, eu não me vejo trabalhando, mesmo sabendo que eu tenho mediunidade, ou mesmo sabendo que eu deveria estar trabalhando. Então, quando você toma uma atitude como essa, você está se prejudicando de diversas maneiras e vai responder, né, de acordo com aquilo que você se comprometeu, com o trabalho que você se comprometeu junto à sua mediunidade antes de encarnar. Ok, livre-arbítrio, mudei de ideia, encarnei, fiquei com medo, amarelei, coisas aconteceram que me fizeram mudar de ideia. Tudo bem, você vai responder por isso. Mas você também fez um contrato, você assumiu um compromisso com seus guias espirituais. E a partir do momento que você desiste, que você tem medo, que você foge do compromisso, e muitas vezes a pessoa não só foge do compromisso, ela foge da mudança que a verdadeira Umbanda nos conclama a fazer. A mudança no sentido de quê? Mudança com relação à nossa moral, à nossa ética. Quando a gente trabalha com a espiritualidade dentro da lei de Umbanda, nós precisamos ser éticos, nós precisamos ter moral, nós precisamos ser respeitosos, nós precisamos ser amorosos, nós precisamos ser dignos. Porque isso é o que mais conta para a espiritualidade. Acreditem no que eu estou falando para vocês, tá? Não é um médium com as maiores e mais impressionantes faculdades mediúnicas, aquele que tem aquela incorporação, como é que se diz, avassaladora, né? Que, nossa! Não é isso que faz a diferença. Ele pode ter essa incorporação, mas se ele não tiver ética, se ele não tiver moral, se ele não tiver amor, se ele não tiver generosidade, ele vai ser só um médium com grandes faculdades mediúnicas que vão ser pouco exploradas ou mal utilizadas, mal empregadas. Então, a gente ouve muitas pessoas falando sobre desenvolvimento mediúnico, mas junto do desenvolvimento mediúnico tem que caminhar o desenvolvimento da consciência. Não estou aqui como paladina da verdade. Estou aqui retratando para você, testemunhando para vocês o que eu vivencio dentro da Umbanda desde os meus 13 anos de idade. Hoje eu estou com 46, então são 33 anos de Umbanda. E é pouco, né? Minha falecida avó foi embora com muito mais, quase 60 anos de Umbanda. É muito pouco, eu não sei nada. Eu ainda tenho muito para aprender. E eu vou te falar, a gente aprende uns com os outros. E a gente aprende muito também com a espiritualidade. Tem muitas coisas alguns desafios que eu me vejo de frente e eu não sei como resolver. Então eu vou buscar com quem sabe. Vou buscar com a minha espiritualidade. E a minha espiritualidade me mostra. Filha, o caminho é assim, assim, assim. Olha nessa direção que você vai encontrar a solução. Tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo assim, ó, espíritos de diferentes grupamentos, porque assim, na Umbanda a gente tem, vamos botar nome aos bois para quem de repente é mais leigo poder entender, né? Espíritos de diferentes grupamentos, com frequências diferentes, que trabalham com frequências diferentes. A gente tem os caboclos, a gente tem os ciganos, a gente tem os pretos velhos, eles se organizam, né? São classes de espíritos que se organizam sob aquela roupagem espiritual para realizar determinado tipo de trabalho, né? Então, assim, até mesmo os orixás, a gente entende também os orixás, a gente precisa de uma aula para falar somente os orixás, os falangeiros dos orixás, porque cada um tem um raio de ação diferente do outro, um campo de ação diferente do outro, né? Você nunca fez, talvez você nunca tenha feito esse link, mas começa a pensar assim. Eu entendo assim, tá? A divindade. Um verdadeiro Deus, ele não é possível de ser compreendido pelo ser humano. Entendam isso.
Nós, na nossa, digamos assim, simplicidade ainda, como criaturas na escada da evolução, nós somos ainda grandes aprendizes, o povo terreno. Nós não temos nem condições intelectuais, encarnados aqui na Terra, para compreender o que é Deus. Não existe um consenso, certo? Então, se você procurar lá no Livro dos Espíritos, eu acho perfeito, que ele tem vários atributos divinos, né? E muitos deles estão além da nossa compreensão. Isso sim é Deus, é algo que a gente não consegue compreender. Então, na Umbanda que eu vivencio, tá? E eu quero deixar desde claro aqui, muito claro, que eu não estou falando em nome da Umbanda. Eu estou falando em nome da Umbanda que eu vivo, ok? Porque existem muitos tipos de Umbanda diferentes. Muitas tradições de Umbanda diferentes. A Umbanda, gente, ó, é papo para muita aula, tá bom? Então, assim, a gente tem Deus e tem os orixás. Os orixás são os atributos da divindade. É como se fosse assim, ó, eu vou fatiar os meus atributos para ver se fica um pouco mais fácil desse pessoal se conectar comigo. Então a gente tem a Oxum, a energia de Oxum, que é o atributo do amor. Ela traz o atributo da beleza, ela traz a maternidade, traz a riqueza, traz o ouro. Eu tenho o Orixá Ogum, traz o atributo da lei, da ordem. O Orixá Xangô, que traz o atributo da justiça, né? E a gente vai abrindo isso para todos os orixás. Então, dentro das linhas de trabalho, quando a gente tem os guias de Umbanda, a gente também tem essas divisões. A gente tem os grupamentos espirituais, né? Linha de caboclo, linha de preto velho, linha das crianças e por aí vai. Então, também é tema para um outro assunto, tá bom? Só tô querendo mostrar para vocês como a Umbanda é acolhedora. A Umbanda acolheu ciganos e permitiu que eles se manifestassem através dessa roupagem fluídica de ciganos. A Umbanda acolheu o espírito dos indígenas, os donos da nossa terra que foram dizimados, e permitiu que eles assim se apresentassem. A Umbanda acolheu espíritos dos negros que foram escravizados, o povo negro que foi escravizado e trazido à força para cá, e permitiu que eles assim se manifestassem. Acolheu os boiadeiros. Então, assim, são o povo do Oriente, que também trabalha dentro da Umbanda em muitas casas, né? Os Exus, as pombagiras. Então, assim, tudo foi vindo à medida que o tempo foi passando. A Umbanda, ela é uma religião que ela não tem uma codificação. E eu acho isso fantástico. O que para muita gente dificulta, para mim facilita, né? Porque se a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, que é uma das descrições que a gente tem da Umbanda, para mim já é uma descrição que fecha comigo, fecha com quem eu sou. Manifestação do espírito para a prática da caridade. Pô, eu quero participar disso. Eu quero estar dentro disso, né? Porque eu me identifico com a caridade. Eu tenho essa coisa. Ok. Se a Umbanda é fé, amor e caridade. Umbanda é o quê? Fé, amor e caridade. Também me identifico. Não preciso de um livro. Não preciso de um livro de 500 páginas dizendo tudo que a Umbanda é. Se você falar pra mim que a Umbanda é fé, amor e caridade. Eu tô satisfeita com isso. Pra mim, isso basta. Tá bom? Então, benção a todos que estão chegando, os malandros, ancestralidade carioca, exatamente, também, não só carioca, né? Mas também de todas as quebradas aí, São Paulo também tem uma malandragem muito forte. Então, vai reunindo, né? E se você parar para ver, a Umbanda que de Zélio, lá de 1908, não tinha Exu nem Pombagira. Exu e Pombagira foi chegar na Umbanda em 1930 e pouquinho, mais ou menos. Mais ou menos nos anos 30, quando começou a ter essa revolução da mulher, a mulher começou a se empoderar, a gente tem a figura das pombagiras, representando o feminino, empoderando o feminino.
Então, a Umbanda, ela é muito acolhedora, tá? E a gente, dentro dos nossos terreiros, dentro das nossas casas de axé, a gente precisa ser assim. É isso que eu penso, tá bom? Áreas de atuação também diferentes. Então, às vezes, você, além de você ter linhas que são mais especializadas em determinado assunto, como, por exemplo, os caboclos são muito aguerridos, né? Eles vão muito para te defender, te proteger, te orientar. Também abrem muito teus caminhos, trabalham muitíssimo para cura, né? Mas pode ter aquele caboclo X, que é um caboclo que trabalha mais para cura. Aquele caboclo Y, que é um caboclo mais que trabalha mais para quebrar demanda, né? Para desmanchar feitiçaria. Então, assim, é maravilhosa a nossa Umbanda, tá bom? Então, por isso que eu acho que ela é acolhedora. Outra coisa que eu queria que vocês tivessem em mente, a Umbanda, ela é uma religião extremamente magística. Sim, tá? Na Umbanda, a magia está por toda parte. A gente usa os elementos da natureza. A gente usa a magia riscada através dos pontos. A gente usa a magia cantada através das canções, que são os pontos cantados também. Nós nos conectamos a seres elementais. E é por isso que respeitar a natureza é algo de extrema relevância para o umbandista. Então, assim, a gente sabe que um umbandista, todos os terreiros, né, costumam reverenciar os pontos de força da natureza, fazer sua gira na cachoeira, na praia, na mata, né, pelo menos uma vez por ano. Isso já é uma tradição nos terreiros. Mas também vale que um umbandista tenha consciência de não deixar lixo, né? A gente vê aí final de ano como é que as praias ficam. Então tentem deixar no mar só aquilo que é da natureza, tá bom? Vamos ter essa consciência também. Se vocês pararem para pensar em termos assim de Umbanda magística e dos elementos, não tem Umbanda sem água. Vocês já viram na Umbanda não ter água? É copo d'água no altar inteiro de uma casa de Umbanda, para começar. A gente também usa água nos banhos, que vem da nossa cultura indígena e também da nossa cultura afro, que a gente herdou dos nossos ancestrais. Então a gente tem a água, elemento primordial, né? Os copos d'água no altar, o altar que é o ponto principal de fixação de energia, um grandioso portal no terreiro de Umbanda. De lá sai energia e por lá também entra energia, uma passagem muito grande. Então os altares têm que estar sempre muito bem cuidados, não só do ponto de vista do asseio, mas também tem que estar muito firmes do ponto de vista material, porque ali transita muita energia, tá bom? Até os altares domésticos, tá? Em menor monta de energia, lógico, mas se você tem um altar doméstico, não faça o seu altar e deixe ele morrer. Cuide dele, limpe, passe pano, incense, troque as águas, ore, tá? Outra coisa, pessoal, já que a gente está falando aqui dos elementos, né? E na Umbanda a gente trabalha com fogo na defumação, a gente trabalha com fogo nas velas, né? A gente tem a fogueira cigana. Então, os elementos da natureza estão dentro da Umbanda. Quero que vocês tenham muita atenção nesse ano de 2025, porque o elemento fogo, ele está muitíssimo agitado, tá muito movimentado, tá? Então, assim, vai acender vela? Cuidado onde você acende, cuidado com a quantidade que você acende, tá bom? A mesma coisa também, ó, panela de pressão, panela no fogão, cuidado para não esquecer que vocês estão vendo a quantidade de incêndios que tá tendo por aí, tá bom? Teve incêndio aqui no Rio de Janeiro, no Saara, tá tendo aqueles incêndios horríveis lá na Califórnia, o tempo tá estranho, então assim, atenção redobrada, tá bom? Com o elemento fogo nesse ano de 2025, principalmente a gente está sob a regência de Júpiter. Júpiter é um planeta da expansão, né? Temos a regência de Yansan e de Xangô, e são dois orixás do fogo também, então é fogo para tudo quanto é lado. Não deem bobeira, tá bom? Outro elemento que a gente pode usar é o elemento ar, né? Elemento ar a gente usa na defumação, a gente usa nos incensos, né? O ar é aquilo que liga tudo, que preenche todos os espaços.
E o elemento terra, que está presente nos cristais, nas pedras de Otá, que está presente nos minerais da Pemba, que você risca o ponto magístico, o ponto riscado de Umbanda. A gente esquece que os minerais estão ali, ó, né? O calcáriozinho, tá tudo ali. Nas pedras do Otá, nas pedras que vocês têm dentro das quartinhas, né? O elemento terra também tá nas ervas, né? Tem que ter erva na Umbanda. Então, a erva é viva, a erva ela é a folha que traz a energia do orixá, né? Nos harmoniza, nos limpa, nos prepara. Também está presente na nossa defumação, na nossa caminha de ervas, quando a gente faz para deitar, para os rituais internos que a gente tem no terreiro. Então, assim, a Umbanda ela é 100% magística. E eu acho isso lindo, tá bom? E mediúnica, não precisa nem dizer, né? Manifestação das entidades através da mediunidade para nos atender. Mas eu queria que vocês se tocassem e se atentassem para uma coisa. Não vá a um terreiro para ver fenômeno de incorporação. Vá para o terreiro para ver o fenômeno da fé, o fenômeno do amor e o fenômeno da caridade. É isso que você tem que buscar quando você for num terreiro, tá? Nada daquelas incorporações avassaladoras, assim. Ai, olha lá. Você como assistente, se você está indo numa casa de Umbanda, visitar como assistência, acompanhar uma corrente, você não tá lá só como para assistir um entretenimento, não, tá, gente? Adentrar numa casa de Umbanda, até mesmo como um assistente, você já tá dentro da corrente. Você já tá dentro da corrente no papel que lhe compete. Então eu sou extremamente grata, tá bom? A assistência do Tule, aos membros da assistência, as pessoas que frequentam a nossa assistência, porque são pessoas assim muito compromissadas, pessoas concentradas, pessoas que estão ali para somar, né? Tem pessoas na assistência que eu considero como se fossem parte do corpo mediúnico da casa. Tamanho compromisso com o horário, tamanho compromisso com assiduidade. Pessoas que se oferecem para ajudar quando a gente precisa. Ah, quer que eu ajude, quer que eu carregue, quer que eu... Então, assim, eu só tenho a agradecer, tá bom? Nesse aspecto. Se vocês quiserem falar alguma coisinha, fiquem à vontade. E vamos tratar a nossa querida Umbanda com carinho, porque a Umbanda é um pronto de socorro. É o lar e a família de muitos que não têm. E é por isso que precisa imperar o respeito, tá bom? Nada de fofoca, nada de falar mal das pessoas pelas costas. Isso é o que mais causa a ruptura da corrente de uma casa e muitas vezes até o fechamento da casa. Tititi, fofoquinha, intriguinha. Quem nunca soube de uma história de alguém que saiu da casa porque o fulaninho estava falando mal, porque não estava se sentindo bem, porque tinha panelinha? Vai ter em todos os lugares, tá, gente? Mas quando a gente se empenha, quando a gente trabalha para que isso não aconteça, tenta conscientizar os médiuns da casa, isso tende a diminuir. E aí eu vou falar uma coisa para vocês: o dirigente tem que ser o primeiro a dar o exemplo. E aí a fala fica para os dirigentes, tá? O dirigente ele tem que ser o primeiro a rechaçar fofoquinha, intriguinha e blá blá blá, tá bom? Deixa eu botar aqui meus óculos. Vamos lá. E aí a gente fala um pouquinho sobre a consciência. Não quero que esse vídeo fique muito estendido, a gente já tá com 40 minutos e eu quero deixar esse recadinho aí para vocês, tá? Gratidão por ter unido eu e meu filho. O Túlio está em nossos corações. Ai, que lindo, obrigada. Então, nossa casa, ela fica localizada em Marechal Hermes, aqui no Rio de Janeiro. Pelo meu Instagram, vocês vão encontrar também lá na bio, o @Tenda Luz das Estrelas. A gente vai ter a nossa próxima sessão no dia 25 de janeiro.
Fê tá mandando um beijo. Obrigada, Fê. Muito bom. Nossos médicos têm que imitar. Isso. Então é isso aí. A gente vai ter a nossa próxima sessão no dia 25 de janeiro, às 18 horas. Né? Quem estiver interessado em participar da sessão, peço que entre em contato comigo pelo WhatsApp, coloque seu nome na lista, porque a gente também tem um espaço controlado, um número controlado de pessoas, para que todos possam ser atendidos. Todas as giras públicas, elas possuem atendimento minimamente de passe, né? Quando é possível, a gente também faz atendimento de consulta, tá bom? Nossa festa de Oxóssi está chegando e eu pretendo, né, conversar aqui e estabelecer um fluxo da gente ter esses encontros. Eu acho que aqui foi mais uma opinião minha, um compartilhamento do que eu penso a respeito da Umbanda, do que eu vivencio. E eu queria convidar vocês para fazerem parte de um grupo, tá bom? Pra gente poder estudar mais Umbanda e a gente se conhecer, tá bom? Então, acabando aqui, lá pelo Instagram mesmo, no Instagram existe um link, tá? Lá anota aí, @Tenda Luz das Estrelas. Entrando no Instagram, @Tenda Luz das Estrelas, lá em cima na bio vai ter um linkzinho que vai jogar você no WhatsApp, tá bom? Do grupo do Tule. Não é do grupo de médios, é um outro grupo, é o grupo da assistência. Então, se vocês quiserem entrar ali, começar a receber o calendário do dia das nossas giras, das nossas correntes, eu vou por ali, marcando até um encontro fechado, tá? Que não seja aqui aberto, pra gente poder se ouvir e conversar. Vou tentar fazer isso, tá, gente? Porque eu não sei a dimensão que isso pode ganhar e se eu vou conseguir administrar isso com o tempo que eu tenho, tá bom? Vou tentar. Se não der certo, não deu. A gente vai por outro caminho. E o outro caminho eu já tenho traçado, que é fazer toda quinta-feira um encontro com vocês. Então já tá marcadinho. A quinta-feira que vem, a gente se reunir novamente às 20 horas para falar sobre outros temas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre mediunidade, tá bom? Vou falar sobre a mediunidade, tipos de mediunidade, né? Quando que a mediunidade surge, quais são os sintomas que a pessoa é médium, né? Se a mediunidade ela pode ser ostensiva, ela pode ser mais sutil, ela pode ser de cura, de transporte, de doações de fluidos. Então são vários os tipos de intuição. Os médios de intuição, eles não eram valorizados no terreiro. Hoje em dia eles são, tá? Porque faz toda a diferença. Então, assim, não é só o médium que incorpora que faz a Umbanda, não. O fato da pessoa incorporar ou não está querendo dizer nada. Está querendo dizer o quão útil é aquele ser humano dentro daquela corrente. Se é uma pessoa que se concentra, que tem boa índole moral, se tem vontade de melhorar. Tá? A Umbanda acolhe a todos. A Umbanda acolhe pessoas que são trans, a Umbanda acolhe pessoas que são homoafetivas, a Umbanda acolhe pessoas, sabe, não tem isso. Pessoas que já tiveram ou que têm problemas com drogas e com bebida. Vocês não precisam se sentir, eu não sirvo para isso. Se você quer melhorar, se você gosta, se você se simpatiza, você não precisa se afastar de uma casa de Umbanda, achando que você não serve para isso. Você pode ser melhor do que muita gente que não carrega a questão do vício, mas que não quer melhorar, porque não quer servir, né? A palavra-chave aí é o serviço, a palavra-chave é servir a espiritualidade. O quanto você está a serviço da espiritualidade, porque você quer que a espiritualidade esteja ao seu serviço toda vez que você chama, não é assim? Então tem que ser uma via aí de mão dupla. Então, meus amores, beijo para todo o pessoal que entrou. Eu vou encerrar aqui o nosso encontro, até porque eu ainda tô me recuperando, tá me dando suador que danada, muita energia. Vou jogar a minha aguazinha que foi fluidificada na minha casa toda, pedindo proteção, pedindo axé, tá bom? Que a nossa corrente, ela se perpetue. Quinta-feira que vem, aí a gente vai ter uma outra aula aberta
E vamos conversando lá pelo grupo para ver se a gente consegue, de repente, marcar algum encontro fechado. Nem que seja assim uma vez no mês. A gente tira aí umas 2 horas para trocar, para ter um bate-papo, tá bom? Para os médios do Tule fica o recadinho. Isso aqui é uma aula aberta. Os nossos encontros como médios do Tule, né? A gente precisa conversar, botar para fora, tirar dúvidas. Tem muito mais coisa aí pra gente trocar. E aí a gente vai ter o nosso momento privado, tá bom? Obrigada, tá, gente? Quem não assistiu a live, volta lá do iniciozinho. Já vou disponibilizar ela gravadinha para vocês já já. Beijo no coração, luz e paz.